Então a pergunta que se faz aqui para o Siddhanta: se sirvo a Krishna conforme o meu desejo, isso é devoção? Resposta: não. Servir a Krishna conforme o seu desejo não é devoção. O que desejamos é um reflexo de nossos desejos materiais. Isso não é devoção. Essa é a razão pela qual não podemos ser desfrutadores nem tampouco renunciantes. Devemos nos tornar devotos, abandonar nossa independência, tomar refúgio em Krishna e ser muito cuidadosos para fazê-lo feliz, né? Então, nós devemos deixar de lado, né, os nossos desejos. Ou seja, essa é a ideia. Nós temos muitos desejos e quando nós encontramos a espiritualidade, esses desejos eles não vão embora assim. Então, na realidade, esses desejos eles devem ser transformados. Então, nós transformamos os nossos desejos, né, no desejo de satisfazer a Krishna. Então, Krishna ele tem que ser o centro, essa é a ideia. E se Krishna é o centro, nós não podemos ter desejos independentes, né? Anushilam, né? Krishna Anushilam. Ou seja, nós não podemos ter desejos independentes, a não ser o desejo de satisfazer a Krishna, né? Sarvapad Virimukta Tatparatana Nirmala Rishikena Rishikesavanam Bhaktu Chate. Então, o Narada Pancharatra, que é uma escritura nossa, assim, muito, muito famosa, né? Ela vai dizer isso, ela vai dizer o quê? Que você deve, se você quer a meta última, você deve tentar satisfazer os sentidos, né? Do Senhor dos sentidos. Então, se você satisfaz a Krishna, então os seus sentidos serão satisfeitos. Da mesma maneira que se você rega, né, molha uma plantinha, você vai molhar a plantinha na raiz, para que todas as folhas, né, todos os galhos se tornem nutridos. Foi o exemplo que a gente deu também do estômago, né? Você entrega ao estômago tudo e ele vai distribuir para todo o corpo. Então esse é o conceito de devoção, né? Então nós não podemos ter um desejo à parte, a não ser o desejo de fazer Krishna feliz. E como Krishna fica feliz? Ele fica feliz quando ele percebe, né, que você está se ocupando, né, nas atividades principais do Bhakti Yoga, como por exemplo você está cantando, né? Você está cantando e você não está pedindo nada para si. Isso é o amor, né? Você canta o nome de Krishna, você canta. E aí Krishna ele pensa, poxa, todo mundo pede coisas, né? Quando pratica, quando canta, quando faz as atividades espirituais, né? Mas ele não está pedindo nada para si. Então isso é muito especial, isso atrai a atenção de Krishna. Então na devoção nós temos que atrair a devoção de Krishna. E atrair a devoção de Krishna significa que ele vai perceber os nossos esforços sinceros, né? Então, o Bhakta, o devoto, a pessoa que está praticando a vida espiritual, ele tem que desenvolver uma sinceridade muito profunda, né? Então, a sinceridade é a aliada da devoção. Quanto mais sincero você for, mais você vai poder atrair a atenção de Krishna. Krishna ele vai ficar muito interessado com os seus esforços, né? Porque realmente você está se esforçando para algo que não é para si. Ou seja, então isso é o que atrai a atenção de Krishna, quando você faz as coisas sem um desejo egoísta, né? Então, na devoção a gente poderia, ou seja, nesse caminho, colocar de certa maneira, um desejo pessoal, né, na nossa prática. Entretanto, esse desejo pessoal ele vai atrapalhar tudo. Ou seja, Krishna ele pode até aceitar isso de certa maneira para purificar o nosso coração. Então ele aceita aquilo que você está entregando, mesmo estando contaminado com os seus desejos pessoais. Mas isso não é devoção exclusiva, porque o que ele está falando aqui é uma devoção exclusiva, que você não tem outro desejo, né? Você não tem outra saída a não ser se entregar a Krishna, a não ser satisfazer Krishna. Krishna vai estar muito feliz
quando você não é dependente. Ou seja, quando você não é dependente da sua vontade, né? Você é dependente da vontade de Krishna. Então isso faz toda a diferença. E ele diz, a gente não pode ser desfrutador. Né? Por que a gente não pode ser desfrutador? Porque na consciência de Krishna não existe espaço para você ser desfrutador. Porque toda hora que você é desfrutador, você entra num plano reacionário. O plano reacionário significa que você vai descer, você vai ter que pagar essa dívida, né? Como eu te dar esse exemplo, né? Você entra no mercado e você vai colocando todas as coisas no carrinho, né? E quando você sai do mercado, o caixa vai tirar uma por uma e cobrar uma por uma. É assim, esse é o mundo reacionário, esse é o mundo do desfrute sensorial. Então nós não queremos viver nesse plano de desfrute sensorial, porque realmente vamos cada vez mais nos afastando de Krishna. Então nós podemos desfrutar na consciência de Krishna, ou seja, nós podemos comer pizza. Bhakti Yoga significa comer pizza, comer bolo. Mas você come pizza, você come bolo, aí você fala, eu estou praticando Bhakti Yoga. Então realmente, às vezes pessoas mais austeras, né, elas ficam assim meio, como é isso? Você fala assim, agora eu vou fazer Bhakti Yoga, vou fazer uma pizza para Krishna. Então não é que você não pode desfrutar, você pode. Você fala, agora eu vou, eu tenho uma vida familiar, então eu desfruto com a minha esposa, assim, isso, ou com meu esposo, eu tenho uma vida familiar, eu tenho filhos, eu tenho uma casa, eu tenho um certo conforto, não precisa ser muito, né? Porque muito conforto também é uma coisa que não você tem o conforto que você precisa, que a sua mente, a sua psicologia, né, precisa. Você tem isso, você não precisa ter mais do que isso, né? E você pode você pode ter o seu trabalho, você pode ter tudo, mas você está sempre se conectando isso com Krishna, né? Então isso é muito importante, né? Entender que no Bhakti você pode fazer todas as coisas, mas entregar o resultado a Krishna. Então isso é permitido. Então o que não pode é desfrutar assim, separadamente de Krishna. Isso Krishna não vai ficar feliz, né? E você também não pode renunciar. Aqui ele fala, você não pode renunciar. Você não pode praticar uma renúncia seca, né? Renúncia seca significa que você é aquele cara, aquele yogi que de repente vai para os Himalaias, né? Ou seja, vai para uma montanha fria, gelada, né? No inverno, e mergulha e se afunda até o pescoço e à meia-noite e fica falando, né, Aham Brahmastami, que significa eu sou espírito, eu não sou o corpo, por isso consigo, né, suportar o gelo, né, uma coisa assim. Ou quando esses yogis também eles vão para na estação de verão, né, com 45, 50 graus, ao meio-dia, e sentam, né, fazem uma fogueira, né, em volta, né, e ficam lá meditando Aham Brahmastami. Então, você suportando, né, essas austeridades corporais, ou seja, não comer, né, ficar fazendo jejuns que não tem sentido, austeridades que não tem nenhuma relação em satisfazer Krishna. Então Krishna também não gosta disso. Então nem a renúncia e nem o desfrute, né? Ou seja, o Bhakti é sempre o equilíbrio, né? Você não precisa renunciar muito, mas claro, você precisa renunciar um pouco, né? Você tem que entender que realmente o mundo material ele não vai dar certo, ou seja, que realmente é algo que é para a gente aprender. O mundo material é uma escola para a gente, né? Você vê o mundo material, você pensa, poxa, as pessoas estão morrendo, né? Eu vou morrer. Coisas assim, você vai pensar nisso também, você vai pensar, tudo aqui que eu faço não tem muito sentido, mas eu tenho que fazer, né? Como Krishna ele fala, você tem que trabalhar, né? Você tem que acender um fogo, você não pode ir à greve, né? Ficar em greve, vou ficar em greve, não vou fazer mais nada, não quero fazer mais nada, greve de fome, sei lá, coisa assim, não. Isso não é uma coisa que Krishna aconselha. Ele aconselha o que? Você trabalha, né? Só que você não se apega o que? Aos frutos do seu trabalho. Essa é a ideia. Porque nós somos muito apegados aos frutos. Ou seja, você faz algo e você quer o resultado. Que o resultado venha, não é isso?
E isso é o que Cristo não quer que você pense, porque ele vai falar: o resultado não depende de você. Não depende. Não é uma coisa que vai depender de você. Vai acontecer se tiver que acontecer. Ou seja, é o seu karma, ou seja, existem outras coisas, outras leis que vão governar isso, né? E isso vai lhe livrar de grandes ansiedades, né? Porque justamente nós estamos muito ansiosos, né? Por quê? Porque nós estamos esperando, né, o resultado. Então nós trabalhamos, nós estudamos, nós nos relacionamos, né? E sempre esperando um resultado, né? E quando o resultado não vem, vem a frustração, vem essa ansiedade, essa depressão, vem. E isso é realmente. E agora o que acontece? Principalmente nos dias, né, atuais, existe uma pressão muito grande para você ser bom em tudo, ou seja, que você tem que bater metas, né? Você tem que trabalhar e ter dinheiro, na verdade, assim, você tem que tirar boas notas, você tem que ter muitas likes, né? Você está esperando tudo, imagina, você fica esperando o resultado, né? E esse é o grande problema, né? Por isso, se nós desenvolvemos, né, essa mentalidade de entregar tudo a Krishna, e Krishna controla, ele vai dar o resultado. Então, aí seria uma tranquilidade na nossa vida, né? E é isso que Krishna quer, que você pratique de uma maneira mais tranquila, que você não se torne nem um desfrutador, né, voraz, né, nem um renunciante árido, né? Que simplesmente você possa entender que o seu desejo é satisfazer Krishna. E isso é devoção. Tá, então, quando Krishna fala, né, se você tem muitos desejos, né, ou se você não tem nenhum desejo, né, akamaha sarva kamo mokshava, né? Ou seja, se você tem muitos desejos, ou se você não tem desejo nenhum, né, você tem que se aproximar de mim. Krishna está dizendo isso, né? Então, na realidade, esses desejos que você tem que transformar esses desejos, né, em devoção a Krishna, né? A gente está explicando isso, né? Ou seja, se você tem muito desejo, por exemplo, você tem desejo, como o caso de Dhruva Maharaj. Dhruva Maharaj, ele era um menininho, né? Um menininho, filho de um rei, né? E em algum momento o seu pai, que era o rei, o rejeitou. Assim, ele tinha mais preferência pelo outro filho, né? Porque naquela época, né, os reis eles tinham várias mulheres e várias esposas, né? Isso era comum. E o Dhruva Maharaj foi rejeitado. E ele tinha 5 anos, 6 anos de idade, né? O rei rejeitou ele. E a mãe de Dhruva Maharaj ficou muito bravo, assim. Ele era um menino, mas ele tinha um temperamento assim muito forte, né? E ele ficou muito bravo. Ele falou: não, eu quero ter um reino que seja superior ao reino do meu pai. A mãe dele falou: então, se você quer isso, você tem que adorar Krishna, né? Adora Krishna, porque ele vai te dar isso, né? Então, o que Dhruva Maharaj fez? Ele foi embora para a floresta, imagina. 5, 6 anos de idade, foi para a floresta. E começou a fazer austeridades, né? Assim, começou a fazer penitências para adorar Krishna, né? Então ele ficou lá, né? Ficava numa posição de yoga, era em outras eras também, né? Não era agora, né? Na nossa era. E ele, a princípio, ele comia só frutas, né? Depois ele começou a comer só frutas e raízes. Depois ele começou a comer só coisas assim que estavam assim, só folhas, né, que caíam das árvores, né? Então o Dhruva Maharaj estava assim muito determinado, né, em realizar o seu desejo, que tinha esse desejo de ter um reino. Então aí Narada Muni aparece para ele, Narada Muni, né, que o transcendentalista, né, que viaja por todos os planos, os planetas, todos os planetas materiais, celestiais, né, espirituais, enfim. Narada Muni viu a determinação dele e deu um mantra para ele, né, ele cantar. Ele começou a cantar o mantra.
Então a determinação dele era tão grande que um momento Krishna mesmo apareceu diante dele. E quando Krishna aparece diante dele, e ele tinha tantos desejos, né? E Krishna fala, bom, agora eu vou te dar o reino que você quer. E o que Dhruva Maharaj fala? Ele fala, olha, eu queria, na verdade, o que eu estava querendo era cacos de vidro, né? E agora eu encontrei um diamante, então eu não quero mais nada, né? Eu não quero mais esse reino, né? E mesmo assim Krishna acaba dando um reino para ele, né? Porque ele tinha muitos desejos, mas os desejos dele foram purificados. Agora o reino para ele já não tinha mais a menor importância. Então assim, então quando você tem muitos desejos, Krishna ele aceita isso também. Não é que Krishna não aceita, ele aceita. Ou seja, porque ele prefere que você tenha desejos e que você se refugie nele, né? Então esses desejos, claro, são desejos que ele pode satisfazer esses desejos, ou pode ser que ele não satisfaça esses desejos. Se ele vê que é pior para você, né? Por exemplo, às vezes Krishna satisfaz um seu desejo, né? E você continua a desejar mais, ou desejar a mesma coisa de novo. Então Krishna ele já não vai satisfazer isso. Essa é a ideia. E você, com os seus desejos, você vai se purificando. Então, por exemplo, se você é uma pessoa aflita, né? Por exemplo, tem pessoas que são aflitas. Tem pessoas que desejam muitas coisas, muitas riquezas, desejam ter muitas coisas e se aproximam de Deus. Isso é bom. Krishna fala, essas pessoas são piedosas. Não é que ter desejos é uma coisa ruim. Não. Isso é ruim se você realmente não pensa em Deus. Mas se você pensa em Deus, se você deseja muito, isso é bom, não é ruim não. E quando você, por exemplo, está muito aflito, tem uma situação que aconteceu na sua vida, sei lá, que você está numa situação difícil demais, em quem você vai se refugiar? Se você se refugia em Krishna, né, isso também é muito bom. A sua aflição vai levar você a Krishna. Então Krishna pode aliviar você dessa aflição e você aumenta a fé em Krishna. Ou seja, não é que Krishna vai rejeitar a sua aflição. Não. E Krishna também fala, né, das pessoas piedosas, né, que se aproximam de mim, né, quem deseja muito, quem está aflito, quem tem um desejo, quem é inquisitivo. Né? Para uma pessoa inquisitiva, por exemplo, se você fica pensando, né, quem eu sou, né, ou seja, de onde eu venho, qual é a função disso tudo, né? Ou seja, qual é o objetivo do mundo, qual é o objetivo de nascer, enfim. Você começa a pensar isso, você é uma pessoa inquisitiva, e se você se aproxima de Krishna, Krishna ele vai também ficar feliz. Então Krishna, não é que Krishna ele descarta os seus desejos, os seus pensamentos que não estão relacionados somente a ele, né? Mas ele vai gostar mais de quem? Do Gyani, ou seja, da pessoa que usa o seu intelecto, né, para realmente assim, pensar em Krishna. Ou seja, esse Gyani, Krishna ele gosta mais, mas não que ele rejeite as pessoas, né, que desejam. Né? Ele aceita os nossos desejos, ele aceita que realmente a gente pode desejar. Isso não é o problema, porque na realidade Krishna vai transformar os seus desejos, né, em devoção. Essa é a ideia.